Olá, doutores e doutoras, tudo bem? Na aula de hoje, nós daremos início ao estudo da unidade de número 8, que tem como tema principal o estudo do contrato de compra e venda. Se você puder abrir o slide encaminhado, você vai verificar que no slide de abertura nós falamos sobre o contrato de compra e venda e indicamos ainda para você os artigos do Código Civil que contemplam o estudo dessa unidade, indo dos artigos 481 até o artigo 504 do Código Civil. Para o estudo de agora, estamos falando dos contratos em espécie. É muito importante que você, antes ou depois da aula, faça a leitura dos artigos do Código Civil, complementando e efetivamente reforçando todos os tópicos que nós apresentaremos em sala de aula. Está bem? Observe, então, na abertura da unidade 8, o seguinte e efetivo rompimento na disciplina. Por que rompimento, pessoal? Tudo que nós estudamos até a unidade 7 tratou de teoria geral dos contratos, regras previstas pelo legislador para a aplicação genérica em todas as relações contratuais. A partir de agora, na unidade 8 e seguintes, até a unidade 16, nós estudaremos os contratos em espécie. Sejam aqueles indicados na própria ordem do Código Civil, como veremos inicialmente, compra e venda, doação, comodato, locação e etc. Ou então contratos previstos em legislações especiais. Exemplo, a última unidade, 16, trará para os senhores o estudo do contrato de franquia, inclusive cuja nova legislação é de dezembro do ano passado, de 2019. Está bem? Então nós seguiremos esse roteiro de aulas entre a unidade 8 e a unidade 16. Cada unidade vai tratar, via de regra, de uma modalidade contratual específica. E nós vamos iniciar esse estudo com a unidade 8, tratando do principal contrato, como veremos logo mais, que é o contrato de compra e venda. Sem, entretanto, deixar de lado, como eu já lhe pedi, o descritivo do primeiro slide, que apresenta cada uma das 5 seções que nós estudaremos. Na primeira abordagem, falaremos de conceito e efeitos obrigacionais da compra e venda. Na segunda abordagem, os elementos constitutivos em relação à coisa, preço, consentimento e forma dos contratos. No elemento de número 3, falaremos de legitimação para comprar e vender e possíveis vícios disso decorrentes, como a venda entre ascendente e descendente, a efetiva e necessária autorização, em alguns casos, do cônjuge na alienação de bens imóveis, a alienação de bens em condomínio e também o tema do direito de preferência, está certo? Na seção de número 4, faremos a abordagem de algumas classificações especiais da compra e venda. A venda sobre amostra, a venda ad mensuram e a venda ad corpus, que são elementos classificatórios especiais da compra e venda e que merecem nossa atenção porque estão tratados pelo Código Civil. Pois bem, na quinta e última sessão, seguindo esses tópicos dos slides, falaremos de uma maneira geral, faremos uma abordagem sobre a compra e venda internacional, um contrato extremamente presente nas relações econômicas entre países e entre empresas que tenham suas sedes em domicílios jurídicos de distinta territorialidade. Uma empresa num país, outra empresa no outro. O contrato de compra e venda internacional permite toda a movimentação do comércio exterior, de importação e de exportação. Estes são, portanto, os 5 elementos que nós estudaremos a partir de agora. Acesse o nosso mapa mental, que está no primeiro slide, e não se esqueça de fazer a leitura obrigatória.
Está bem? Indicada lá no livro do professor Silvio de Salvo Venosa. Vamos em frente. Seguindo para o próximo slide, você perceberá que nossa intenção foi tratar do contrato de compra e venda de uma maneira ainda genérica. Nós aportamos ali um primeiro item extremamente relevante, que é justamente o quê? Discutimos a importância da compra e venda, tanto no seu aspecto jurídico quanto no seu aspecto econômico. Está bem? Juridicamente, temos que a compra e venda, certo é que trata-se de um dos contratos mais importantes em todas as relações jurídicas de natureza negocial. Ela, inclusive, serve como base para todos os outros contratos quando a sua aplicabilidade esteja prejudicada pela omissão do legislador ou por alguma contradição. Sendo assim, se eu estiver discutindo um contrato que seja de empréstimo, eu estou diante de uma situação que não encontra guarida nos artigos de lei que tratam do empréstimo, eu devo me reportar ao que diz a compra e venda, dado que realmente ela tem o seu maior significado prático, previsto na legislação. A compra e venda, por óbvio, é também um dos contratos mais antigos de toda a sociedade, tratando-se de um contrato de relevância econômica extrema, não só na atualidade, como na história de uma maneira geral. O contrato de compra e venda permite a circulação da moeda, permite a circulação de riquezas e nos faz, obviamente, potenciais adquirentes de bens e direitos, inclusive aqueles de primeira necessidade, como os alimentos, está certo? Como o acesso à moradia, na compra de um imóvel, na aquisição da casa própria, um programa do governo federal que revela a relevância do Instituto do Direito à Moradia. Sendo assim, o contrato de compra e venda tem uma força jurídica fenomenal, mas também tem uma força econômica fenomenal. E se lhe falta ainda qualquer item traduzindo isso de forma clara, permitam-me lembrar você de dois eventos recentes. O primeiro, a greve dos caminhoneiros. Olha o estrago que fez com a sociedade, de uma maneira geral, mas também com a economia. Por quê? Porque a compra e venda é que permite o deslocamento através da logística das coisas. Ou seja, quando eu compro algo, isso me é entregue através do transporte. Isso chega até a loja e a vitrine através do transporte. Se a greve dos caminhoneiros para isso, para a compra e venda. E se para a compra e venda, o prejuízo para a economia é inevitável. E infelizmente, nesta aula hoje, o exemplo também está no Covid-19. Os decretos de isolamento que determinaram efetivo fechamento de algumas atividades não essenciais, como por exemplo o fechamento de shopping center, nos mostra que, é claro, a economia já sentiu e vai sentir muito o efeito da ausência de circulação de riquezas. Justamente circulação essa que é provocada pela compra e venda de uma maneira geral. Está bem? Então, em primeiro lugar, verifiquem os senhores que nós devemos avaliar a compra e venda, dando a ela importância salutar, relevantíssima, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista econômico. Está certo? Pois bem, em segundo lugar, sempre seguindo o roteiro dos slides, para que você possa acompanhar as aulas com o nosso material prévio, está bem? Indicamos lá quais são os principais efeitos do contrato de compra e venda. Se você olhar o primeiro artigo do Código, ele vai nos dar uma ideia do conceito da compra e venda. E ele diz assim: pelo contrato de compra e venda, o comprador se obriga a pagar o preço e o vendedor se obriga a transferir a propriedade do objeto. Então a compra e venda visa transferir a propriedade de alguma coisa, de uma res, sendo que o vendedor
se obriga a transferir a propriedade da res, da coisa, para o comprador. E o comprador a pagar o seu respectivo preço. Está bem? Então nós dizemos, como se indica no slide, que a obrigação originada como efeito contratual é a obrigação de transferir a propriedade do objeto, tanto quanto a de pagar o preço. A primeira para o vendedor e a segunda para o comprador. Está bem? Legal. Em terceiro lugar, nós devemos recordar algo também muito relevante, que é proveniente da tradição romana, que diz o seguinte: para a transferência da propriedade dos bens móveis, basta a entrega da coisa. Aquilo que no direito das obrigações nós chamamos de traditio, ou seja, a entrega do objeto. Para transferir a propriedade de um bem móvel, basta a entrega da coisa. É isso que faz com que o comprador se torne proprietário da coisa e o vendedor cumpra com a sua obrigação de transferir a propriedade. Por outro lado, na compra e venda de bens imóveis, torna-se necessária a abordagem de uma solenidade, porque para transferir a propriedade dos bens imóveis é necessário o registro do título aquisitivo. Então vejam, senhores, o seguinte: para comprar uma casa, um bem imóvel, devemos ir ao cartório de títulos e documentos e lá lavrar uma escritura pública de compra e venda. Com essa escritura, que é o contrato de compra e venda, põe embaixo do braço, atravesso a rua, vou até o cartório de registro de imóveis, CRI. Pego a escritura, entrego para o oficial registrador e ele vai fazer o quê? Registrar na matrícula do imóvel a alteração daquela propriedade. Por isso que dizemos, né, é comum ouvir dizer, quem não registra não é dono. Porque não basta a escritura pública, eu preciso registrá-la junto à matrícula do imóvel. Portanto, seguindo a tradição romana, os bens móveis se transferem simplesmente com a entrega da coisa. Com relação aos bens imóveis, o nosso legislador adotou a solenidade, portanto, eu preciso do registro do título para alterar a propriedade de um bem imóvel. Quando alguém vende uma casa, se obriga não só a entregar a posse da casa, mas, efetivamente, pela compra e venda, se obriga a transferir a propriedade. Portanto, praticar todos os atos necessários perante o cartório para que isso efetivamente aconteça. Pois bem, em quarto lugar, seguindo ainda os nossos slides, peço que vocês avaliem as principais características do contrato de compra e venda. Inicialmente, lembre-se, estamos falando aqui de classificação. Na unidade de número 3, nós visitamos esse assunto, a classificação dos contratos, beleza? Hoje, nós vamos aplicar esses conceitos ao contrato de compra e venda. E podemos dizer, diante disso, que o contrato de compra e venda é bilateral, porque existem obrigações para ambos os contratantes. Além disso, esse contrato é oneroso. Por quê? Porque a prestação, as obrigações que existem para ambos os contratantes repercutem no seu patrimônio, lhe trazem ônus, inclusive de caráter financeiro. Pensem comigo. Ao comprar esta caneta, o comprador pega ela e leva para o seu patrimônio. Só que o vendedor da caneta recebe do comprador o quê? Dinheiro. E esse dinheiro vai para o patrimônio do vendedor. Portanto, as obrigações de pagar o preço e transferir a propriedade representam efetivo ônus para estes contratantes. Dizemos também que um efeito relevante do contrato de compra e venda é que ele é translativo. O contrato
tem como elemento fundamental transferir a propriedade da coisa. Portanto, ele é translativo. Transfere a propriedade de um sujeito ao outro. Um perde e outro adquire a propriedade. Esse é um efeito presente no contrato de compra e venda e você pode imaginar que ele não está presente, por exemplo, na locação, no empréstimo. Porque na locação transfere-se a posse útil para que o locatário use a coisa, mas não se transfere a propriedade. A translatividade é uma característica da compra e venda, mas não é uma característica da locação e do empréstimo. Também é uma característica da doação, porque na doação também se transfere a propriedade. E ainda, sendo oneroso, podemos classificar a compra e venda como sendo comutativa ou aleatória. Comutativa, quando as prestações são desde o início conhecidas pelas partes. No contrato aleatório, no início da relação contratual, pelo menos uma prestação de uma das partes eu ainda não conheço. Não sei exatamente qual é e quanto, como será praticado. Geralmente, a compra e venda se revela como um contrato comutativo. As partes conhecem as suas prestações desde o início. Mas pode aparecer como um contrato aleatório. Imaginem que ao comprar um objeto, estipula-se que o preço a ser pago em 36 parcelas sofrerá acréscimos oriundos de índices econômicos. Portanto, eu não sei ao certo qual será o valor da parcela de número 32. É um contrato aleatório. Está bem? E podemos também afirmar, como análise inicial da compra e venda, que diante do seu inadimplemento, ou seja, se o vendedor se recusar a transferir a propriedade ou se o comprador não pagar o preço, nós podemos considerar o contrato desfeito, lembrem-se das aulas de extinção dos contratos, mas podemos também coagir o devedor a cumprir com a sua obrigação contratual. Eu posso coagir o vendedor a transferir a propriedade, ou eu posso coagir o comprador a pagar o valor do preço. Está certo? Óbvio, isso se eu não levar em conta a possibilidade teórica que temos de considerar rescindido o contrato, como por exemplo, na hipótese da cláusula resolutiva, que já estudamos na unidade de número 7. Está bem? Bacana. E por fim, devemos avaliar que o contrato de compra e venda, ele pode ser realizado entre partes sem finalidade comercial. Eu posso vender para você essa caneta, eu sou uma pessoa física, você é uma pessoa física, e o objetivo dessa alienação não é a lucratividade comercial. Você não vai lucrar com a caneta. Você não vai, por exemplo, revendê-la. Você não é uma papelaria, está certo? Quando não houver interesse empresarial de lucratividade, essa compra e venda é chamada de compra e venda civil. E vai, noutra ponta, nos mostrar a hipótese do contrato de consumo, a compra e venda de consumo protegida pelo direito do consumidor. Mas, de outro lado, pode ser que aquela alienação, compra e venda, tenha como objetivo a exploração empresarial, o lucro a partir daquilo. E, a partir desse cenário, estaremos falando de contrato de compra e venda mercantil ou comercial. E teremos algumas regras um pouco diferentes neste cenário. Foi isso que eu separei para a aula de hoje, sessão de número 1 da unidade 8 do estudo de contratos, falando aqui de contrato de compra e venda. Um grande abraço, vejo você na próxima aula.